Eu tinha 20 anos e estava ali, limpando o quintal de uma mansão, quando algo inesperado aconteceu. Olhei para o chão e vi um pedaço de terra solta. Não sabia na hora, mas aquilo ia virar o pior pesadelo da minha vida. O casal que eu trabalhava tinha enterrado o próprio filho no quintal. E não foi por acidente. Eles mataram o menino por causa de dinheiro. Quando percebi a verdade, o medo me dominou, mas eu sabia que precisava agir. Se eu ficasse em silêncio, eles fariam de mim a próxima vítima. E foi naquele momento que a minha vida mudou para sempre. Meu nome é Carminha Gertrudes da Silva, tenho 78 anos e sou de Lagoa Santa, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Mas em 1967, quando eu tinha 20 anos, a vida me levou para um emprego que eu nunca imaginei ser o começo de um pesadelo. Antes de começar a contar minha história, quero pedir uma coisinha para você. Se inscreve no canal e dá aquele like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo relatos e histórias como essa. E eu adoraria saber, de onde você está me ouvindo? Coloca nos comentários a cidade ou estado, eu vou adorar saber de onde minhas palavras estão chegando. E, me conta, quantos netos você tem? Tenho certeza que suas histórias também têm muito valor, e eu amo saber como as famílias de cada uma são diferentes e cheias de amor. Então, bora interagir comigo, meus amores. Assista até o final para você entender essa reviravolta da minha vida. A minha infância foi simples, como a maioria das famílias no interior. Eu cresci em Belo Horizonte, mas quando ainda era pequena, meus pais decidiram se mudar para Lagoa Santa. A cidade era menor, mas com um coração grande. A gente não tinha muito, mas éramos felizes. Meus pais, Dona Zulmira e seu Joaquim, trabalhavam duro. Mamãe cozinhava para as famílias mais abastadas da cidade, enquanto papai, que era carpinteiro, ficava o dia inteiro cortando madeira, construindo móveis. Eles eram humildes, mas tinham uma força que ninguém mais tinha. Eu sou a mais nova de 3 filhas. Minhas irmãs, Iraci e Marilda, tinham 25 anos na época. Elas são gêmeas e estavam numa fase bem diferente da minha. Elas já trabalhavam, já tinham seus próprios caminhos. Iraci, a mais velha, era aquela mulher de pulso firme. Sempre soube o que queria da vida. Tinha um namorado, o seu Américo, e às vezes eu via os dois rindo na varanda, discutindo sobre os planos de casamento. Marilda, por outro lado, sempre foi mais reservada, mais quieta, e passava o tempo trabalhando em uma mercearia pequena de seu Jorge. Ela adorava falar sobre os sonhos que tinha de viajar para outros lugares. Elas eram minhas referências, minhas amigas, e ao mesmo tempo eu sentia que estava um pouco atrás delas. Eu ficava sempre cozinhando com minha mãe, sempre aprendendo os pratos que minha mãe ensinava. Vou te ensinar a cozinhar para quando arrumar um emprego não dizerem que minha filha não sabe cozinhar, dizia minha mãe. A nossa casa era pequena, mas cheia de amor. A cozinha era o coração da casa, onde todos se reuniam no final do dia. Mamãe e papai ficavam ali, conversando sobre como haviam sido os seus dias. Papai sempre falava sobre o quanto ele queria nos dar uma vida melhor. Um dia, minhas filhas, vocês vão ter mais do que eu e sua mãe conseguimos dar. Ele dizia, com aquele sorriso de quem ainda acreditava que o futuro poderia ser mais brilhante. Eu cresci ouvindo histórias de sacrifícios, mas também de sonhos. Minha mãe sempre falava que o mais importante era a honestidade, que a vida de trabalho duro nos traria o suficiente para viver com dignidade. Eu, com meus 20 anos na época, estava cheia de esperança, como qualquer jovem. Eu queria fazer minha parte, ajudar em casa, dar algum alívio para mamãe e papai. Foi uma tarde quente de junho, quando tudo começou a se desenrolar. Eu estava ajudando mamãe a fazer o feijão e, como sempre, ficava de olho na porta, esperando papai voltar do trabalho. Era o nosso ritmo. Os dias passavam devagar, mas com muito trabalho. Foi então que Alfredo, o nosso vizinho, apareceu na porta. Alfredo era um homem simples, de meia idade, um pouco mais velho que papai, sempre com aquele chapéu de palha e a mão calejada de tanto trabalhar na roça. Ele morava com a esposa, Dona Lourdes, e tinha 2 filhos pequenos.
Apesar de morar bem perto da nossa casa, a gente raramente se cruzava, pois ele e papai tinham maneiras de viver bem diferentes. Papai, com seu jeitão mais fechado e sério, não costumava dar muita conversa para ele, mas Alfredo sempre foi um homem de boa fé. E foi ele quem trouxe a reviravolta para a minha vida. Dona Zulmira, ouvi falar que a Carminha tá precisando de emprego, né? Ele perguntou, com a voz abafada pela porta aberta. Eu soube que a família Barreto tá procurando uma empregada. A senhora sabe, né? A casa é enorme e a dona Isabel tá desesperada por alguém. O trabalho pode ser bom para ela. Mamãe olhou para mim como que pedindo permissão, e eu, sem pensar muito, apenas assenti. Eu estava em busca de um emprego, e ali, diante da oferta, pensei: essa é a chance de ajudar minha família. Alfredo continuou, com um sorriso no rosto. É uma casa grande, mas o trabalho é leve, não vai ser nada demais, e a senhora sempre falou que a Carminha tem bom coração, trabalha direitinho. Acho que vai ser perfeito. Vou falar com o senhor Barreto e já deixo tudo certo. Não demorou muito para ele voltar à nossa casa com o nome da família para a qual eu iria trabalhar. Ele falava com entusiasmo, como se tivesse me dado uma grande oportunidade, e eu, inocente como era, mal sabia que essa grande oportunidade seria o começo de um pesadelo. Alfredo, sem saber, estava me colocando em um caminho onde segredos podiam sair à tona e onde a vida que eu conhecia se tornaria algo bem diferente. Amanhã. Eles querem te conhecer, ver como ela se sai, se vai dar conta do trabalho. Eu falei muito bem dela, e eles gostaram da ideia de ter alguém por lá. Então, amanhã cedo, ela vai lá. Mamãe ficou de olho em mim, e eu só assenti, meio sem saber o que pensar. A ideia de sair de casa para trabalhar naquelas condições, na casa de uma família rica, era algo novo para mim. Eu ainda estava um pouco nervosa, mas ao mesmo tempo sentia que era uma chance de ajudar, de dar algo melhor para a nossa família. O Alfredo se despediu e eu, na véspera daquele encontro, fiquei com a cabeça cheia de dúvidas. Acordei bem cedo na terça-feira, mais cedo do que de costume. A ansiedade estava tão forte dentro de mim que eu mal consegui dormir na noite anterior. Peguei minha roupa mais limpa, um vestido simples de algodão, e dei um último olhar na nossa casinha modesta antes de sair. O caminho até a casa dos Barreto não era muito longo, mas a estrada de terra parecia interminável naquela manhã quente. Cada passo que eu dava parecia me afastar ainda mais da vida simples que eu conhecia. Quando cheguei na frente daquela mansão, meu coração quase parou. A casa era imensa, com paredes altas e uma fachada que parecia um castelo. Tinha jardins enormes, portões de ferro e até uma escada que subia para a entrada principal. Eu, que estava acostumada a ver casas pequenas, quase me senti uma formiga, tão pequena perto de tanta grandiosidade. Minhas pernas tremiam de nervoso. Tentei esconder a insegurança, mas lá dentro o medo já estava tomando conta de mim. Eu estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente. Bati na porta com a mão trêmula e logo em seguida ela se abriu. Dona Isabel apareceu, sorrindo com aquele sorriso que parecia sempre tão acolhedor. Ela usava um vestido elegante e seu cabelo estava perfeitamente arrumado. Ah, você é a Carminha, né? Que bom que você veio. Entre, entre. A gente já estava esperando você. Ela falou com uma voz suave e doce, me fazendo sentir um pouco mais à vontade, apesar de tudo. Ela me fez entrar e a primeira coisa que eu notei foi o cheiro da casa, um perfume forte, como flores caras, que preenchia o ar. O piso era de mármore brilhante e os móveis eram todos de madeira escura, com detalhes dourados. A sala de estar parecia um lugar onde ninguém jamais ia sentar. Me senti completamente fora do meu lugar. Vamos te mostrar a casa toda, Carminha, para você se familiarizar com o ambiente. Aqui tudo é muito grande, mas não se preocupe, vai dar tudo certo, disse o senhor Barreto, que entrou logo atrás de Dona Isabel. Ele era um homem alto, de terno escuro, com os cabelos bem penteados.
Tinha uma postura firme, mas me parecia uma pessoa educada. Dona Isabel me levou pela casa, me mostrando os quartos e as enormes salas. Era tanta coisa para ver que eu nem sabia onde olhar primeiro. Cada canto da casa parecia um lugar de filme, com tapeçarias nas paredes, móveis de luxo e até um piano de cauda na sala de música. Eu, com meu vestido simples, mal conseguia acompanhar os passos deles. Eu não me sentia digna de estar ali, mas ao mesmo tempo, algo me dizia que essa era uma chance que eu não podia deixar passar. Depois de me mostrar a casa inteira, Dona Isabel me perguntou com um sorriso curioso: "E onde você mora, Carminha? De onde é sua família?" Eu, com a voz baixa e um pouco sem jeito, respondi: "Eu sou de Lagoa Santa, minha senhora, mas moro com meus pais em uma casa pequena, bem simples. Meu pai é carpinteiro e minha mãe cozinha para os vizinhos." Ela assentiu e parecia satisfeita com a resposta. Então, o Sr. Barreto falou, interrompendo a conversa: "Bom, como você sabe, estamos precisando de uma empregada para cuidar de tudo por aqui. Além de ajudar na limpeza e na organização da casa, você também vai precisar cuidar do nosso filho, o Marcos. Ele tem 10 anos e precisamos de alguém para olhar por ele durante o dia, já que a gente passa muito tempo fora." Eu fiquei um pouco surpresa. Eu sabia que teria que fazer as tarefas de sempre, como limpar a casa e cozinhar, mas cuidar de uma criança também? Não imaginava que meu trabalho seria tão completo assim, mas, para ser sincera, o Marcos me parecia ser uma criança dócil, e talvez isso não fosse tão difícil. Dona Isabel continuou: "A comida não é nada pesada, Carminha. São pratos simples, mas precisam ser feitos todos os dias, com cuidado. A gente prefere algo caseiro, e você vai ter liberdade para preparar o que quiser, dentro do que temos por aqui." Eu respirei fundo, tentando me acalmar. A ideia de cozinhar me dava um pouco de medo, pois eu nunca tinha preparado pratos para ninguém, mas eu estava disposta a fazer o melhor. "Sim, senhora, eu vou fazer o meu melhor", respondi, sentindo uma leve tensão nas palavras. O Sr. Barreto então completou: "Perfeito. Vamos começar amanhã mesmo, então. Você pode começar sua jornada aqui às 8 horas da manhã, como combinado. Se você gostar do trabalho, e nós também, podemos continuar com o contrato." Foi assim que tudo começou. Naquele dia, eu assumi um compromisso que mudaria minha vida para sempre. Os primeiros dias na casa dos Barreto foram surpreendentemente tranquilos. Quando cheguei lá, confesso que fiquei um pouco aliviada. A casa, apesar de grande, estava sempre arrumada. Eles não eram como outras famílias que eu conhecia, cujas casas eram uma bagunça constante. A Dona Isabel e o Sr. Barreto eram pessoas cuidadosas e gostavam das coisas no seu devido lugar. Eu, por sorte, estava acostumada com limpeza, pois na minha casa sempre tivemos que fazer tudo com nossas próprias mãos. Então, a rotina logo se encaixou. Eu limpava os cômodos com calma, porque a casa deles não estava suja, só dava um trabalhinho a mais por conta do tamanho. Como o ambiente era tão grande, demorava mais para varrer o chão, limpar os móveis e dar aquele brilho nas janelas, mas nada que fosse difícil. Eu me sentia bem ali, no meu canto, fazendo o que sabia e sempre tentando caprichar para agradar. A parte mais inesperada era a convivência com o Marcos, o filho deles. Ele tinha 10 anos, e apesar de ser uma criança um tanto quieta, ele me tratava com respeito. Nos primeiros dias, sentava-se na mesa para fazer suas lições de casa, e eu ficava por ali, ajudando ele com o que podia. Às vezes, quando ele não entendia algo, eu explicava com calma, como minha mãe sempre fez comigo e com minhas irmãs. Parecia uma tarefa fácil, nada demais, até porque o Marcos não era de dar muito trabalho. Eu conversava com ele durante o almoço e, de vez em quando, até brincávamos um pouco. Quando ele precisava de ajuda com algum exercício, eu ajudava, fazendo o papel de professora, sem realmente saber se estava fazendo certo. Mas ele parecia se divertir com isso. Ele sempre me chamava de Tia Carminha, e até me dizia que estava gostando de ter alguém ali para ajudá-lo, o que me deixava mais tranquila, porque o ambiente estava começando a se tornar familiar. No primeiro dia em que fui preparar o almoço, eu resolvi fazer um prato que minha mãe me ensinou:
arroz com feijão e carne de panela. Um prato simples, mas cheio de sabor. A cozinha deles estava equipada com tudo o que eu precisava. Nunca imaginei que ia usar panelas tão grandes e talheres de prata. Mas, por algum motivo, aquilo tudo parecia muito natural para mim. Eu me virei na cozinha como sempre fiz em casa, caprichei no tempero e preparei tudo com bastante carinho. Quando o Sr. Barreto e a Dona Isabel chegaram para almoçar, eles estavam com uma expressão cansada, como se o trabalho tivesse sido puxado. Eles se sentaram à mesa e eu, um pouco nervosa, comecei a servir a comida. Quando o Sr. Barreto deu a primeira garfada no prato, senti meu coração bater mais rápido. Ele parou por um instante, olhou para a esposa e disse: Está muito bom, Carminha. Você realmente sabe o que está fazendo." Dona Isabel, que até então parecia um pouco séria, também sorriu e disse: "Muito saboroso, minha filha. Parece até comida de casa." Fiquei impressionada. Eu sorri timidamente, aliviada. Eu estava tão nervosa naqueles primeiros dias, com medo de não conseguir agradá-los, mas eles gostaram, e isso me fez sentir mais confiante. Eu estava começando a me encaixar naquele novo papel, naquele novo mundo. Nos dias seguintes, eu segui com a mesma rotina tranquila. Limpava a casa, preparava o almoço e ajudava o Marcos com as lições. Os patrões pareciam satisfeitos e eu estava começando a me sentir mais confortável com o trabalho. Era um sábado de manhã e o clima estava mais calmo do que o usual. Eu estava na cozinha, preparando o feijão e a carne de panela para o almoço, quando ouvi a porta da frente se abrir. Dona Isabel entrou na sala com um sorriso no rosto e em suas mãos uma cesta cheia de plantas novas. "Carminha, olha só o que eu trouxe para a casa." "Essas plantas são maravilhosas, não são?" ela disse, colocando a cesta sobre a mesa de mármore da sala. Dentro da cesta estavam várias mudas de flores coloridas e verdes, com folhas bem cuidadas. Eu, que sempre gostei de cuidar das coisas, logo me aproximei e observei as plantas com atenção. Elas eram realmente bonitas, mas o que me chamou mais a atenção foi a maneira como Dona Isabel falava sobre elas. Havia algo de especial no jeito em que ela entregava aquelas plantas para mim. "Eu quero que você cuide delas, Carminha. Eu gosto muito de ver plantas bonitas pela casa, sabe? Elas precisam de bastante atenção e você vai ser a responsável por elas agora. Você pode colocá-las no jardim, no canto perto da varanda. E todo dia, antes de começar a trabalhar, molhe-as, ok?" disse ela com um tom calmo e decidido. Eu olhei para as plantas, depois para Dona Isabel e respondi: "Sim, senhora. Vou cuidar delas direitinho. Pode deixar." "Ótimo. Eu confio em você para isso, Carminha", disse ela, sorrindo satisfeita. "Não se esqueça de molhá-las todos os dias. Plantas precisam de cuidados e eu gosto de ver tudo bem cuidado aqui em casa." Naquele momento, eu senti que era uma responsabilidade importante. Cuidar das plantas parecia ser uma tarefa simples, mas a maneira como ela falou me fez perceber que era algo que ela realmente queria. Como se fosse uma forma de mostrar que eu estava sendo aceita naquele ambiente, com um pequeno gesto de confiança. No dia seguinte, como ela me pediu, fui até o jardim e coloquei as plantas no lugar mais ensolarado, perto da varanda. A terra estava fofa e bem cuidada, e eu percebi que aquelas flores iam crescer bem se eu seguisse as instruções dela. Peguei o regador e comecei a molhá-las, sentindo o calor do sol na pele e a paz que o ambiente me trazia. A princípio, parecia algo simples, uma tarefa do dia a dia, mas, ao longo das semanas, eu percebi que aquela rotina estava se tornando parte de mim. A cada manhã, antes de começar as outras tarefas, eu ia até o jardim para regar as plantas, cuidando delas com carinho, como se fossem minhas. O primeiro mês trabalhando na casa dos Barreto passou rápido e, aos poucos, fui me acostumando com a rotina. A casa, embora grande e cheia de luxo, começou a se tornar um lugar mais familiar para mim. No entanto, algo começou a mudar no comportamento dos patrões. O clima, que no início parecia calmo e acolhedor, agora estava mais pesado. Não era mais aquela convivência tranquila de quando eu cheguei. Algo estava acontecendo,
e eu já conseguia sentir. Os dois, Dona Isabel e o Sr. Barreto, começaram a chegar em casa cada vez mais estressados. Eu podia perceber que o ambiente estava diferente. Antes, eles falavam de coisas simples, perguntavam como eu estava, davam ordens com suavidade. Mas, nas últimas semanas, o que mais acontecia era briga. O casal discutia com frequência, quase todos os dias. Quando eles chegavam em casa, estavam sempre com os rostos fechados, e logo começavam a levantar a voz um para o outro. Era sempre a mesma conversa, e quando não falavam, era o silêncio carregado que tomava conta da casa. A maior parte das discussões girava em torno de dinheiro. Eles falavam em altos e baixos, como se estivessem em uma guerra, e eu me sentia cada vez mais desconfortável. Não conseguia entender direito o que estava acontecendo, mas via que aquilo estava começando a afetar a todos. O mais estranho era como o Marcos, o filho deles, sempre tentava separar os pais durante as brigas. Ele se metia entre os dois, tentando acalmar a situação, como se quisesse que a casa voltasse a ser como antes, mas o que ele fazia parecia não surtir efeito. A cada briga, ele ficava mais tenso, mais nervoso. E em um desses dias, eu o vi gritar com os pais: "Parem! Vocês estão brigando por causa de dinheiro, mas eu não quero isso. Eu quero que vocês se amem." No meio de uma dessas discussões, algo realmente chocante aconteceu. Era uma tarde, e a briga estava mais forte do que nunca. Dona Isabel, com os olhos vidrados e a expressão tensa, estava dizendo algo sobre não aguentar mais e precisar de mais dinheiro. O Sr. Barreto, nervoso, respondeu de forma ríspida, e o clima estava insustentável. O Marcos, com aquele desejo de apaziguar tudo, foi até onde eles estavam, tentando separar os dois, mas a tensão tomou conta de sua ação. Foi quando, sem querer, Dona Isabel deu um empurrão no Marcos. O menino, que estava no meio da confusão, perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Eu fiquei paralisada por um momento, sem acreditar no que estava acontecendo. Corri até ele, desesperada, perguntando se estava tudo bem. "Marcos, Marcos, você está bem?" Perguntei, já ajoelhada ao lado dele. Ele estava sem falar nada, apenas olhando para os pais, com uma expressão de confusão e medo. Eu peguei ele nos braços e o levantei com cuidado, tentando acalmá-lo. Aquela cena ficou gravada na minha memória. Eu sabia que o garoto não merecia passar por aquilo, mas o que mais me chocou foi ver Dona Isabel depois disso. Ela estava estranha, seus olhos estavam meio perdidos, e ela parecia em outro mundo. Não era mais aquela mulher controlada e elegante que eu havia conhecido no início. Eu até pensei que ela tivesse usado algo, talvez algum tipo de substância, mas eu não sabia o que dizer, nem como reagir. O comportamento dela estava diferente de tudo que eu já tinha visto. Eu me afastei rapidamente, sem saber o que fazer, e foi como se a casa tivesse mudado naquele instante. Não havia mais harmonia ali. Não havia mais aquele calor que eu sentia quando cheguei. Cada canto da casa parecia mais pesado, e eu, sem entender muito bem o que estava acontecendo, sentia que algo muito mais sério estava prestes a acontecer. E eu comecei a perceber algo que, até então, não tinha me dado conta. De que adianta ter tanto dinheiro, tantas coisas, se não há paz dentro de casa? Se não há harmonia entre as pessoas que ali vivem? Eles tinham tudo o que qualquer pessoa poderia desejar. Mas se tem tudo isso e não tiver Deus como base, não adianta ter nada disso. Era mais um dia comum na casa dos Barreto. Eu estava limpando a casa, como sempre, tentando não me perder nos meus próprios pensamentos. O peso do que acontecia ali ainda me afetava, mas eu tentava manter a rotina. Sabia que se ficasse pensando nas brigas e no comportamento estranho de meus patrões, acabaria ficando sem forças para fazer o trabalho direito. Então, me concentrei em cada canto da casa, tentando manter tudo em ordem. Cheguei, como de costume, ao quarto dos patrões. Eles não estavam lá naquele momento, e a porta estava entreaberta. Eu entrei para dar uma arrumada rápida, arrumar as camas e limpar o pó que se acumulava. O quarto deles era sempre impecável, mas eu sabia que era um lugar onde eu deveria ter mais cuidado, por respeito. Enquanto eu passava o pano na mesa de cabeceira,
Percebi que a gaveta do guarda-roupa estava aberta, algo que nunca acontecia. Me aproximei para fechá-la, mas ao olhar dentro, algo chamou minha atenção. Dentro da gaveta, embaixo de alguns papéis amassados, vi um pó branco. A princípio, pensei que fosse farinha, algum tipo de tempero que tivesse sido esquecido ali. Mas, ao olhar mais de perto, uma sensação estranha tomou conta de mim. O pó não era como qualquer farinha que eu já vi, era mais fino, mais peculiar. Com o coração batendo mais rápido, minha curiosidade me fez abrir mais a gaveta. Eu estava nervosa, mas uma força maior parecia me empurrar a descobrir o que realmente estava ali. E então, o que vi me deu um susto tremendo. No fundo da gaveta, junto aos papéis, estavam vários pacotes pequenos com aquele pó branco. Era cocaína. Eu reconheci imediatamente o que era, pois já tinha ouvido falar, mas nunca imaginei que algo assim fosse estar bem diante de mim, na casa dos meus patrões. O coração disparou, e eu fiquei congelada por alguns segundos, sem saber o que fazer. Foi quando percebi o que estava acontecendo. O comportamento deles, as brigas incessantes, a mudança drástica na maneira como se tratavam. Tudo fazia sentido agora. Eles estavam usando drogas. Isso explicava a irritação constante, a ansiedade e até a forma como a Dona Isabel parecia estar alterada em alguns momentos. Eu me senti completamente perdida, sem saber como lidar com o que tinha acabado de descobrir. Meu instinto foi fechar a gaveta rapidamente, tentando disfarçar o que eu tinha visto, como se eu pudesse apagar aquela cena da minha mente. Mas a verdade é que, desde aquele momento, a casa dos Barreto nunca mais foi a mesma para mim. Eu sabia o que estava acontecendo ali, e as peças que antes não se encaixavam começaram a fazer sentido. Eu fiquei parada ali, no quarto, sem saber o que fazer. O que eu deveria fazer? Eu não sabia o que seria certo. Por um lado, eu não queria me meter nas coisas deles, mas, por outro, eu sabia que aquilo era errado, muito errado. E, mais do que tudo, eu sabia que aquele segredo tinha o poder de destruir tudo ao redor deles. E agora, eu sabia demais. Era uma tarde comum quando o Marcos chegou do colégio. Normalmente, ele chegava correndo, com a mochila jogada nas costas e um sorriso tímido. Mas naquele dia, ele entrou em casa de cabeça baixa, com os ombros caídos, como se o mundo tivesse ficado mais pesado para ele. Eu estava na cozinha, preparando o café da tarde, e quando o vi entrando tão triste, algo me incomodou na hora. Marcos, meu filho, o que aconteceu? Você tá bem? Perguntei, deixando a colher de lado e me aproximando dele. Ele não respondeu de imediato, apenas foi até a mesa e se sentou, olhando fixo para o chão, como se não quisesse olhar para mais nada. Você não quer comer nada? Eu insisti, preocupada com aquele silêncio. Tá se sentindo mal? Ele balançou a cabeça sem dizer uma palavra, e só então eu notei que os olhos dele estavam vermelhos, como se tivesse chorado antes de chegar em casa. Eu me agachei ao lado dele, tentando descobrir o que estava acontecendo. Marcos, me fala, meu filho. Tá acontecendo alguma coisa? Você pode contar para mim. Eu segurei suas mãos, tentando transmitir um pouco de calma, mas ele não levantava a cabeça. Só continuava ali, com os olhos baixos. É por causa dos seus pais? Eu perguntei, com um fio de esperança de que, talvez, ele só estivesse preocupado com as brigas em casa. Ele levantou a cabeça lentamente e, com os olhos cheios de tristeza, balançou a cabeça em confirmação. Sim, é por causa deles, disse ele, quase como se as palavras fossem dolorosas demais para sair. Eu respirei fundo, tentando pensar nas palavras certas para acalmar aquele menino que, apesar de ser tão jovem, já carregava um peso muito maior do que deveria. Isso tudo vai passar, Marcos. Eu sei que não está fácil, mas tudo vai melhorar. Seus pais vão se entender e tudo vai voltar ao normal. Ele me olhou com um olhar tão vazio, tão sem esperança, que aquilo me cortou o coração. E então foi quando ele falou algo que me fez engolir seco. Você não sabe o que meus pais fazem, Carminha. Eles não são mais os mesmos. Fiquei ali, sem entender, tentando procurar nas palavras dele o que ele queria dizer.
Eu nunca imaginei que, por trás de tudo aquilo, houvesse algo tão sério. Ele respirou fundo, como se preparasse para contar algo muito difícil. Meus pais vendem drogas, ele disse, com uma voz tão baixa que parecia até que ele estava com medo de ouvir suas próprias palavras. Eu fiquei parada por um momento, sem reação. Minha mente começou a girar, tentando processar o que ele acabara de dizer. Aquelas palavras soaram como um soco no meu estômago. O que ele estava dizendo? Eles vendiam drogas? Eu já tinha começado a entender que algo estava errado, mas nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Marcos, com os olhos marejados, parecia mais cansado do que nunca. Eu sei que isso não é certo, Carminha. Eu não queria que fosse assim, mas não posso fazer nada. Eles são meus pais. Eu fiquei ali, olhando para ele, sem saber o que falar. Ele parecia desesperado, como se estivesse carregando o maior dos fardos, e eu só conseguia refletir sobre tudo o que ele havia acabado de contar. O que eu poderia fazer com essa informação? Eu sabia que, se falasse para alguém, os problemas seriam ainda maiores, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo não poderia continuar. Fiquei alguns minutos em silêncio, tentando processar tudo o que Marcos havia me contado. A tristeza nos olhos dele era algo que eu nunca vou esquecer. Eu sabia que ele estava perdido, que não via saída para a situação em que estava, e isso me deixava ainda mais angustiada. Ele estava envolvido em algo muito maior do que a sua idade, e sua inocência permitiam. Você tem que ficar forte, Marcos, eu disse, finalmente encontrando as palavras. Mas não se preocupe, não vou contar a ninguém. O que você me disse fica entre a gente, tá? Eu vou estar aqui para te ajudar. Ele me olhou, agradecendo com os olhos, e então eu o abracei, tentando transmitir toda a confiança que eu não sabia se ainda tinha. Eu sabia que, a partir daquele momento, a minha vida também nunca mais seria a mesma. Os dias estavam passando de forma quase rotineira. Todos os dias eu ia para o trabalho, pegava no batente às 8 da manhã e só largava às 5 da tarde. Trabalhava de segunda a sábado, e aos domingos, o único dia livre que eu tinha, ficava em casa. Era uma rotina cansativa, mas eu estava acostumada. Eu me esforçava para manter o trabalho bem feito, porque sabia que não podia falhar com meus patrões. Mas, naquela segunda-feira, algo estava estranho desde o momento em que coloquei os pés dentro da casa. O clima estava tenso, pesado, como se o ar estivesse carregado de algo difícil de respirar. Dona Isabel e o Sr. Barreto estavam ali, mas algo estava visivelmente errado. Eles estavam em casa. Pareciam estar demoniados. Eu não sabia como explicar, mas o comportamento deles estava completamente fora do normal. Eles estavam visivelmente alterados, seus olhos arregalados e os gestos mais bruscos do que o habitual. Pela primeira vez, eu os vi usando drogas sem esconder, como se nada mais importasse. O ambiente estava mais sombrio do que nunca. Eu estava começando a me sentir cada vez mais desconfortável, e algo me dizia que aquele lugar não era mais seguro, nem para mim, nem para ninguém. Tentei ignorar a sensação estranha e comecei a fazer meu trabalho. Mas a preocupação com Marcos não me saía da cabeça. Ele não estava lá, e isso me incomodava. Toda segunda-feira eu o arrumava de manhã para ir à escola, mas hoje ele simplesmente não estava. Fui até Dona Isabel tentando ser educada, mas a dúvida estava me corroendo por dentro. Dona Isabel, onde está o Marcos? O senhor não está levando ele para o colégio hoje? Ela olhou para mim de uma forma tão ríspida que me assustou. O senhor Barreto, que estava ao lado, também pareceu ter se alterado ainda mais ao me ouvir. Marcos, ele viajou para a casa de uns parentes, de tio, sei lá. Ele está fora agora. Dona Isabel respondeu, a voz dura, como se estivesse tentando afastar a pergunta sem querer explicar mais. Eu fiquei sem entender. Sábado, eu vi o Marcos aqui, e de repente na segunda-feira, ele não estava mais. Ele teria viajado tão rápido assim, sem sequer me avisar? Isso não fazia sentido.
Nenhuma explicação havia sido dada, e nem ao menos me disseram que ele iria viajar. Parecia que, de repente, ele simplesmente tinha desaparecido. Eu engoli a resposta, mas minha mente estava uma bagunça. Algo não batia certo, mas eu preferi não questionar mais. Não queria arrumar mais confusão, então continuei com meu trabalho, tentando seguir em frente. Quando fui estender as roupas no quintal, uma mulher chamada Juliette, que morava na casa ao lado, me chamou. Ela parecia aflita e com um olhar de quem queria contar algo. Carminha, você está sabendo de algo? Na noite de domingo, houve uma briga feia na casa de vocês. Eu estava aqui ouvindo tudo, gritos. Eu ouvi a dona Isabel dizendo algo que parecia ser com o Marcos. Ela estava dizendo: eu te falei para não contar para ninguém, porra, para não contar nada que nós faz. Eu fiquei gelada ao ouvir aquelas palavras. O que ela queria dizer com aquilo? O que estava acontecendo ali? Eu sabia que o comportamento dos meus patrões estava estranho, mas essa revelação deixou tudo ainda mais confuso. Eu entrei de novo na casa, sentindo o peso das palavras de Juliette. A princípio, tentei disfarçar. Olhei para ela e disse, tentando ser tranquila: ah, Juliette, deve ser só briga de família, sabe como é? Às vezes, a gente se estressa, mas depois tudo se resolve. Ela me olhou com desconfiança, mas não insistiu mais. Eu, então, fui direto para a cozinha, tentando acalmar minha mente. Mas, enquanto preparava o almoço, eu não conseguia parar de pensar no que ela tinha me dito. Eu comecei a juntar as peças: a briga, os gritos, o comportamento estranho dos patrões, a ausência repentina do Marcos e o que ele tinha me contado. A sensação de que algo muito sério estava acontecendo ali começou a tomar forma na minha cabeça. Eu me senti perdida. O que eu deveria fazer? Eu não podia simplesmente ignorar tudo aquilo, mas também não sabia até onde poderia ir sem me colocar em risco. A cada momento, a minha confiança naqueles patrões começava a desmoronar, e eu não sabia o que mais poderia descobrir. Eu só sabia que, a partir daquele dia, a casa dos Barreto nunca mais seria a mesma para mim. Naquele dia, tudo parecia estar diferente. Dona Isabel estava estranha, mais ríspida do que nunca. Quando entrei na cozinha para começar a fazer o meu trabalho de sempre, ela me disse de forma abrupta: Carminha, as plantas, não precisa mais molhar elas. Aquelas merdas de plantas podem até morrer, não ligo mais para elas. Se quiser levar para sua casa, pode levar, só não quero mais ver essas plantas por aqui. Eu fiquei parada, sem entender muito bem o que ela queria dizer com aquilo. Ela parecia tão agitada, tão distante. Eu nunca a tinha visto falar daquela forma antes. Ao perceber minha hesitação, ela repetiu, quase em tom de ordem: vá lá e pegue as plantas, Carminha. Leve se quiser. Eu não ligo mais para isso. Eu saí de casa, indo até o quintal para pegar as plantas. E aquilo tudo me deixou ainda mais estranha. Por que ela estava tão brava com as plantas de repente? O que havia mudado? Eu não conseguia entender. Fui até a varanda, onde estavam as outras plantas, e pensei que, se ela estava dando permissão para eu levar para minha casa, talvez fosse melhor fazer isso logo. O clima na casa estava tão tenso, tão carregado, que eu já não sabia mais o que pensar. Mas quando fui até o fundo do quintal, algo me chamou a atenção. No canto onde estavam algumas plantas mais velhas, eu percebi que uma das plantas estava abandonada ali, sozinha, em um canto escuro. Quando fui pegar o vaso para levar, algo estranho apareceu diante de mim. A terra estava mexida, como se tivesse sido cavada recentemente. Não era possível que a terra tivesse se movido assim sozinha, e isso me deixou com um frio na espinha. Eu fiquei ali, parada, olhando para o buraco, mas por algum motivo decidi ignorar aquele pressentimento e simplesmente levei as plantas para minha casa. Quando terminei de organizar as mudas em sacos plásticos para levar para minha mãe e já estava pronta para sair, um barulho vindo do corredor me fez parar. Era o som de uma conversa baixa, sussurrada, mas ainda assim, perfeitamente audível. Eu fiquei ali, paralisada, ouvindo. Era a voz do Sr. Barreto. Ele estava falando com Dona Isabel,
e ao ouvir as palavras, meu corpo ficou tenso de imediato. Temos que tirar ele logo de lá, Isabel, antes que alguém veja. Não podemos deixar nada escapar, nenhuma pista. Está na hora de agir, e rápido. Essas palavras cortaram o ar. Eu fiquei ali, ouvindo, com o coração acelerado e a mente tentando processar tudo. O que eles estavam dizendo? Quem tinham que tirar? E por que falavam com tanto medo de ser descobertos? A ideia de que algo muito grave estava acontecendo na casa dos Barreto me passou pela cabeça e eu soube, naquele momento, que não podia mais ignorar o que estava acontecendo ali. Eu decidi que precisava descobrir mais. O que eles estavam escondendo? A terra do quintal, a conversa estranha, a ausência de Marcos, tudo estava conectado e algo estava prestes a ser revelado. Eu não poderia simplesmente ir embora, ignorando tudo isso. Foi quando tomei a decisão. Passaria a noite ali, escondida, para ver o que realmente estava acontecendo. Não importava o que eu tivesse que fazer. Eu precisava saber a verdade. Fui para um quartinho velho nos fundos da casa, onde eles guardavam algumas coisas velhas, como móveis antigos e objetos que ninguém mais usava. Lá, encontrei um colchão usado e me escondi. A escuridão da noite já tomava conta da casa, e eu mal conseguia dormir. Mas sabia que, em breve, algo aconteceria. E então, por volta das 7 horas da noite, eu ouvi os passos deles se aproximando. O Sr. Barreto e Dona Isabel estavam conversando baixinho, tentando não fazer barulho, mas eu podia ouvir claramente. Eles estavam indo em direção ao quintal, perto do lugar onde eu tinha visto a terra mexida mais cedo. Meu coração disparou, meu corpo tremia. Eu sabia o que eles estavam prestes a fazer. Com os olhos vidrados pela tensão, eu me esgueirei até a porta velha do quartinho e, através de um pequeno buraco na madeira, comecei a observar. Lá estavam eles, nervosos, cavando desesperadamente no quintal, como se estivessem com medo de serem vistos. A pressão estava estampada no rosto deles, e o movimento frenético de suas mãos cavando mais fundo na terra me fez gelar por dentro. Então, algo me fez parar. Eu vi um braço saindo do buraco. Eu senti o meu estômago revirar e uma onda de desespero tomou conta de mim. O que era aquilo? Era um corpo. E ao perceber isso, a verdade me atingiu como um soco no peito. O corpo que eles estavam cavando era do Marcos. Eles haviam enterrado o próprio filho no quintal. Eu não consegui me segurar. As lágrimas começaram a cair do meu rosto. E eu não conseguia mais controlar a dor. O que eles tinham feito? Como puderam fazer isso com o próprio filho? Eu estava chorando, mas não consegui mais ficar em silêncio. Foi então que eles ouviram o meu choro. Os dois se viraram rapidamente, e eu, sem saber o que fazer, fui até eles tremendo, com as palavras saindo descontroladas. Por quê? Por que vocês fizeram isso com o Marcos? Como puderam? Ele era seu filho. O que aconteceu com ele? Eu estava sem acreditar no que tinha acabado de descobrir. Minhas pernas tremiam de medo e de raiva. O peso da verdade me esmagava, e eu não sabia o que mais dizer. A raiva e a dor se misturavam em mim, e eu mal conseguia respirar. A tensão no ar era palpável. Quando vi aquele braço saindo do buraco, a realidade bateu com força. Eu não conseguia mais segurar as lágrimas, e o meu choro só aumentou, preenchendo o silêncio daquela noite estranha. Dona Isabel, que até então estava paralisada, foi a primeira a reagir. Ela olhou para mim com os olhos arregalados, como se estivesse tentando encontrar uma explicação, mas não havia palavras que pudessem justificar o que eu acabara de ver. Ela começou a chorar desesperadamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela tentava falar. Carminha, eu agi por impulso. Não queria fazer isso. Eu não sabia mais o que fazer. Ela balbuciava, a voz falha. Nós agimos por impulso. Ele contou para a professora dele o que nós fazia, e a professora dele disse que iria denunciar nós, e tínhamos usado cocaína, ficamos descontrolados, e quando fomos dar conta, já teríamos feito isso com ele. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Aqueles eram os mesmos patrões que, no começo, me trataram com educação e gentileza. Como alguém poderia chegar a esse ponto? Como eles puderam fazer isso com o próprio filho? A dor que eu sentia naquele momento era indescritível, e a raiva foi tomando conta de mim. Como é que vocês podem fazer isso? Que tipo de pessoas são vocês? Eu gritei, a voz embargada. Ele era seu filho, seu próprio filho. Como é que conseguem olhar para ele como se fosse nada? Eu estava em choque, mas minha indignação era ainda maior. Eu não podia acreditar que aquelas pessoas, que pareciam tão normais, tinham cometido algo tão monstruoso. E quando eu olhei para o Sr. Barreto, percebi algo que me deixou ainda mais horrorizada. Ele estava se aproximando de mim, tentando manter a calma, mas sua expressão estava cada vez mais estranha. Ele me olhou diretamente nos olhos e começou a falar com uma voz suave, como se estivesse tentando me acalmar. Calma, Carminha, fica calma. A gente pode resolver isso. Olha, nós podemos te dar dinheiro. Você pode ficar quieta, esquecer o que viu. Nós sabemos que você é uma boa pessoa. Você não precisa se envolver com isso. Se você ficar em silêncio, te daremos o que você quiser. Só não conte nada para ninguém. Mas, enquanto ele falava, eu vi algo que me fez gelar por dentro. Ele estava segurando uma pá na mão, com a expressão quase desesperada. Não parecia mais a pessoa educada de antes, mas alguém com medo. Alguém que estava tentando desesperadamente esconder a verdade. Eu olhei para ele, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Ele não estava tentando apenas me convencer a ficar calada. Ele estava tentando me enganar, manipulando a situação para me fazer algo com ele. Eu vi nos olhos dele um perigo que nunca imaginei que pudesse ver. Foi então que algo dentro de mim se quebrou. Eu não podia mais ficar ali, não podia mais ouvir aquelas mentiras. Eu tinha que sair dali, eu tinha que escapar. Sem pensar, comecei a correr. Corri desesperadamente em direção à porta, passando por eles, que pareciam estar tão atônitos com a minha reação que não conseguiram me alcançar. Eu corri sem olhar para trás, sem pensar no que poderia acontecer. Só sabia que precisava ir embora, que não poderia ficar mais um minuto naquela casa maldita. Corri pela estrada escura até chegar em casa. Meu corpo estava tremendo, minhas pernas quase não conseguiam mais me sustentar. Quando entrei na porta de casa, meus pais, que estavam sentados na sala, me olharam assustados. Meu pai foi o primeiro a se levantar, preocupado, ao ver meu rosto cheio de lágrimas e meu corpo trêmulo. O que aconteceu, filha? O que foi? Por que chegou agora tarde? Ele perguntou, com a voz cheia de medo. Eu não consegui segurar. Comecei a chorar incontrolavelmente, minha respiração estava acelerada e as palavras saíam com dificuldade. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que precisava contar tudo. Eles mataram o Marcos, pai. Eles enterraram ele no quintal. O Sr. Barreto e Dona Isabel, eles estavam usando drogas e eles mataram o Marcos, o filho deles. Eu vi tudo, pai. Eu vi. Meus pais ficaram em choque. O olhar deles era de incredulidade, como se não pudessem compreender o que eu estava dizendo, mas eles sabiam que algo muito grave havia acontecido. Meu pai, sem hesitar, pegou o casaco e olhou para minha mãe, que estava em completo silêncio, ainda tentando entender o que eu tinha dito. Vamos denunciar isso agora, Carminha. Não vamos deixar que isso fique impune. Eles não perderam tempo. Corremos até a delegacia e meu pai fez a denúncia. Contamos tudo o que eu havia visto, a conversa, a tentativa de suborno, a confissão de Dona Isabel e a expressão desesperada de Sr. Barreto. A polícia tomou a denúncia muito a sério e logo começaram a ir para a casa deles. Chegando lá, eles tentaram fugir, mas foram pegos e presos. Após a denúncia, tudo aconteceu muito rápido. A polícia agiu com urgência. Em poucas horas, uma equipe foi até a casa dos Barreto e, antes que eu soubesse, eles foram presos. O Sr. Barreto e Dona Isabel, que antes pareciam tão imponentes, tão inatingíveis, estavam agora algemados, com os rostos pálidos e os olhos cheios de medo.
Eu os vi sendo levados pela polícia, sem nada poderem fazer para esconder a vergonha e o horror que haviam causado. Quando as autoridades chegaram à casa, a rua logo se encheu de curiosos. Os vizinhos, que nunca imaginariam que algo tão horrível estivesse acontecendo bem ao lado, começaram a se aglomerar. Eu os vi de longe, observando o que estava acontecendo, tentando entender a razão por trás de tamanha tragédia. Logo, todos souberam o que tinha acontecido. A história de como um pai e uma mãe haviam matado seu próprio filho e o enterrado no quintal tomou conta da cidade. O corpo de Marcos foi retirado dali. Eu vi a polícia cavando no quintal e finalmente encontrando o que eu já sabia estar lá. Eles tiraram o corpo delicadamente, mas o ambiente estava carregado de dor. Eu não pude deixar de olhar para o rosto daquelas pessoas, os vizinhos que estavam ali, chocados, boquiabertos. Eles não sabiam como reagir àquilo, mas podiam ver, como eu vi, o estrago irreversível que aqueles pais causaram àquele garoto que só queria amor e cuidado. As notícias correram como fogo. Mãe e pai matam o próprio filho e o enterram no quintal, dizia o noticiário. As palavras estavam estampadas em todos os jornais, nos rádios e nas televisões. Cada canto da cidade falava disso. A tragédia se espalhou tão rápido que parecia impossível acreditar. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que realmente acontecia na casa dos Barreto. Aquela fachada de riqueza e respeito era, na verdade, um esconderijo para a crueldade e a destruição de uma vida inocente. Eu vi os vizinhos murmurando entre si, alguns chorando, outros ainda tentando compreender como aquilo poderia ter acontecido ali, bem na vizinhança. Todos estavam em choque e a cidade inteira estava com o coração apertado. Era uma dor coletiva, uma sensação de perda e de incredulidade. A polícia interrogou Dona Isabel e o Sr. Barreto separadamente, mas as confissões foram rápidas. Eles não conseguiram negar o que haviam feito. Estavam enfraquecidos, sem forças para continuar mentindo. A cocaína que eles usavam, o comportamento errático, a obsessão pelo dinheiro, tudo aquilo finalmente fazia sentido. Mas nada disso, nenhum motivo ou justificativa poderia explicar o que haviam feito com seu próprio filho. Eu, por um lado, sentia uma mistura de emoções. A raiva pela crueldade, o alívio por finalmente saber a verdade, mas, acima de tudo, uma tristeza profunda pelo fim trágico de uma vida que poderia ter sido cheia de esperança, amor e felicidade. O Marcos não merecia nada daquilo. Ele era apenas uma criança que havia sido tragada por um abismo que seus próprios pais criaram. Nos dias que seguiram, a cidade não foi mais a mesma. As pessoas começaram a olhar para a rua onde os Barreto moravam com outros olhos, como se tudo ali fosse marcado por uma tragédia que não se apagaria. Eu mesma, mesmo com a dor de ter vivido tudo aquilo, senti que, de alguma forma, consegui trazer à tona uma verdade que precisava ser conhecida. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que nada seria capaz de curar a ferida deixada por aquela perda. Eu queria que as coisas fossem diferentes, que Marcos ainda estivesse por aí, sorrindo, vivendo sua vida. Mas, no fundo, eu sabia que o que eu fiz foi certo. Denunciar aquele crime, buscar justiça para Marcos, foi o que me deu força. Mesmo com o peso da tragédia, eu sabia que, se não fosse eu, ninguém mais teria visto o que estava acontecendo dentro daquela casa. Ninguém mais teria dado voz ao que Marcos havia sofrido. Os anos passaram, mas a cena do que vivi naquela casa nunca se apagou da minha mente. O rosto de Marcos, as lágrimas nos olhos dele, as palavras que ele me disse antes de tudo acontecer, tudo isso ainda estava comigo, como se fosse ontem. Era como se aquela tragédia tivesse marcado não só a vida dele, mas a minha também. Cada dia, cada momento, ainda trazia à tona a dor do que vi e daquilo que não pude evitar. Mas a vida, como sempre, seguia seu curso, e eu sabia que precisava seguir em frente. Foi minha mãe, com o coração cheio de amor e preocupação, que me incentivou a fazer algo por mim mesma. Ela sempre dizia: "Carminha,
Você merece mais, e se puder, procure um futuro melhor, faça algo para a sua vida. Foi com o dinheiro que eu consegui daquele trabalho na casa dos Barreto que eu consegui dar o primeiro passo. Eu decidi, então, fazer o curso de técnico de enfermagem. Naquele tempo, o curso era mais rápido para quem já tinha o ensino médio completo, e eu decidi que era hora de investir no meu futuro. Eu me dediquei, como sempre fiz. Eu sabia que, para superar o passado e o que eu tinha visto, precisava construir um futuro sólido. Então, com muita determinação, cursei o curso e, em 1 ano e 2 meses, me formei. A felicidade de ver meu esforço dando frutos foi indescritível. Aos 27 anos, eu já estava formada e pronta para trabalhar. Eu sabia que aquele era o primeiro passo para deixar para trás a dor do passado e construir uma vida nova. Logo depois de me formar, comecei a trabalhar em um hospital local. A sensação de ajudar as pessoas, de fazer a diferença na vida delas, me dava forças todos os dias. Eu me sentia útil, realizada. E aquela sensação de fazer algo bom pelo próximo foi algo que me trouxe paz. Apesar de tudo que passei, eu sabia que o trabalho com cuidado e carinho pela saúde das pessoas era o que me dava propósito. Foi nesse período, quando eu estava com 27 anos, que conheci Douglas. Ele trabalhava no hospital também, mas em uma área diferente. A primeira vez que nos encontramos foi como se a vida tivesse me dado um sinal de que eu poderia ser feliz novamente. Ele tinha um sorriso simples, mas sincero, e aos poucos fomos nos conhecendo. Conversávamos sobre tudo, sobre a vida, sobre os desafios, sobre nossos sonhos. Aos poucos, nos apaixonamos e começamos a namorar. O tempo passou rápido e, com ele ao meu lado, senti que finalmente poderia ter a paz e a felicidade que tanto procurava. Nos casamos quando eu tinha 29 anos. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor e significado. Ao lado dele, eu sentia que podia finalmente ter a vida que merecia. E em 1 ano de casamento, a nossa felicidade se completou com a chegada de nossos filhos, um menino e uma menina. Eles eram o reflexo do amor que eu e Douglas construímos juntos, e com eles, a minha vida ganhou ainda mais cor. Eu olhava para os meus filhos e me sentia tão grata por ter chegado até ali, apesar de tudo. A dor do passado, a tragédia que eu vivi, parecia cada vez mais distante, mas ao mesmo tempo, eu nunca esqueceria Marcos e tudo o que ele passou. O que aconteceu com ele ainda me doía, mas eu sabia que por ele eu tinha feito o que era certo. Agora, aos 78 anos, eu olho para a minha vida e vejo que, apesar de todas as dificuldades e tragédias que vivi, o amor sempre foi o que me manteve forte. O amor pela minha família, pelos meus filhos, netos e bisnetos, é o que me faz continuar. Cada lágrima derramada, cada sofrimento, cada luta que passei, me trouxe até esse momento de paz. A vida não foi fácil, mas sempre houve luz no fim do túnel. E essa luz foi a minha família. Eles são minha força, minha razão de continuar. Eu me sinto grata por tudo o que vivi, pelas escolhas que fiz, pelas dificuldades que enfrentei e, principalmente, pela capacidade de seguir em frente, sempre com a esperança de que, um dia, as coisas poderiam melhorar. E no final, tudo valeu a pena. Hoje, a felicidade mora na minha casa, nos olhos dos meus filhos, netos e bisnetos. Eles são a continuidade da minha história, e essa história, com todas as suas dificuldades, nunca será esquecida. E aí, o que achou da minha história? Gostou? Então, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais histórias emocionantes como essa. Comenta aqui embaixo o que você achou, eu adoraria saber a sua opinião. Ah, e se você quer ouvir mais histórias de senhoras como eu, com experiências de vida incríveis, entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui abaixo na descrição. No grupo, você vai conhecer histórias de superação, amor e fé, de mulheres que passaram por situações que vão tocar seu coração. Não perde a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de histórias reais. Até a próxima, minha querida. Beijos.